Vamos para mais um giro de notícias. Tudo o que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina, você encontra aqui. E tem zagueiro que está no futebol alemão na mira do Vasco da Gama. Você vai ter as informações aqui nesse vídeo. Também vamos falar sobre Vitor Sá. Será que vai ter chapéu do Vasco no São Paulo? As negociações que já estavam dadas ali como certas, né, para o Vitor Sá fechar com o São Paulo, deram ali uma travada, e um dos motivos pode ser o interesse do Vasco da Gama. A gente fala sobre isso. A gente vai falar também sobre Evander. O Vasco tem interesse aí no Evander e estuda, né, a possibilidade de repatriar o cria da colina. Tem muita coisa aqui pra gente conversar nesse vídeo. Antes do vídeo começar, eu conto com você, meu amigo vascaíno, primeiro deixando aquele like que é muito importante, e conto com você, meu amigo, também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Amigo, vou falar aqui do zagueiro Arthur Chaves, que está no futebol alemão, e o Vasco tem interesse nessa contratação. A informação foi dada em primeira mão pelo amigo Marquinhos do canal Detetives Vasco. O Vasco sondou recentemente o zagueiro brasileiro Arthur Chaves, de 25 anos de idade, que pertence ao Hoffenheim da Alemanha. O Vasco buscou informações pelo jogador nesse mês de junho, tá? Após ali o término da temporada europeia. O zagueiro Arthur Chaves, ele atuou por empréstimo ao Augsburg. Ele pertence ao Hoffenheim, mas atuou por empréstimo no Augsburg nessa última temporada na Alemanha. A equipe dele terminou na 9ª colocação do campeonato alemão, fez ali uma boa campanha, né? Mas a equipe decidiu não acionar ali a cláusula de opção de compra, que estava fixada no valor de 6 milhões de euros. Como o Augsburg não acionou, né, essa cláusula de compra, o jogador retornou ali ao Hoffenheim, clube que ele tem contrato até 2029. Essa foi a segunda vez que o Vasco fez uma consulta por esse jogador. O Vasco já havia monitorado o atleta também em dezembro do ano passado. Nessa última temporada, na Bundesliga, ele atuou em 11 partidas e marcou 2 gols. Como eu disse, ele tem vínculo até junho de 2029 com o Hoffenheim, então o Vasco deve tentar ali alguma coisa por empréstimo, alguma coisa do tipo, já que não dá para o jogador sair livre de contrato. E aqui no Brasil, ele foi revelado pelo Avaí, tá? Foi revelado pelo Avaí, depois jogou no futebol português, no Acadêmico de Viseu, antes de se mudar para o futebol alemão. Então, o zagueiro Arthur Chaves, brasileiro aí, 25 anos de idade, na mira do Vasco da Gama. O Vasco que quer contratar zagueiro, né, para essa temporada. É uma aí das prioridades do Vasco, né, para esse segundo semestre, a contratação de um zagueiro, já que Alan Saldívia e Carlos Cuesta não estão convencendo, né? Estão dando aí dor de cabeça para o torcedor do Vasco da Gama. Bom, vamos continuar aqui o nosso vídeo e vou falar agora aqui sobre um cria da colina, tá? Evander. O Vasco tem interesse aí em repatriar o Evander, foi a informação dada pelos amigos do Papo na Colina. O Vasco já iniciou o planejamento, né, para essa próxima janela de transferências, e a contratação de um meio-campista é prioridade também no Vasco, né? Além de contratar zagueiro, o Vasco quer contratar meio-campista, quer contratar também atacante, né? O que a gente escuta é que vai ter uma reformulação no elenco vascaíno nesse segundo semestre aí de 2026. E um dos nomes analisados pelo Vasco para o meio-campo é o do meia Evander, revelado pelo Vasco e atualmente um dos destaques lá no futebol dos Estados Unidos, na MLS. O interesse existe e o jogador é bem avaliado internamente no Vasco da Gama. Porém, os altos valores envolvidos ali numa possível negociação são vistos como o principal entrave para a negociação acontecer. Mas, mesmo com essa dificuldade financeira, o nome segue sendo monitorado pela diretoria vascaína, liderada ali por Admar Lopes, nessa janela de transferências. Então, o Vasco tem interesse em repatriar o Evander, mas a gente sabe que não é uma coisa fácil. Afinal de contas, o jogador está valorizado lá no futebol dos Estados Unidos, desperta interesse também de outros clubes, né? Não acho que seja uma coisa viável, não. Acho que para o Vasco contratar o Evander, teria que colocar ali uma boa quantia em dinheiro,
coisa que o Vasco aparentemente não está disposto a fazer. Mas ao contrário do que muita gente, a torcida do Vasco não gosta muito do Evander não, tá? Mas eu acho ele um bom jogador e acho que seria importante, tá, para esse time do Vasco aí. Eu sei que muita gente vai discordar de mim, mas eu acho o Evander um bom jogador. Agora, vamos falar aqui sobre um atacante que estava praticamente certo no São Paulo, mas pode acontecer da negociação melar. Jogador que também vem sendo especulado no Vasco. Estou falando do atacante Vitor Sá. As negociações entre São Paulo e Vitor Sá eram consideradas avançadas ali, praticamente fechadas, né, pelas duas partes. Mas a coisa deu uma estagnada aí na última terça-feira. Existe ali uma diferença financeira entre o que o São Paulo havia oferecido e o que o Vitor Sá deseja receber. A diretoria do São Paulo enviou uma proposta de contrato até o final de 2029 com uma boa oferta salarial. E o Vitor Sá chegou a sinalizar que concordava, né, com essa oferta, mas ainda não assinou o vínculo. E depois recusou essa proposta do São Paulo, discordando ali de alguns detalhes contratuais que voltaram ali a serem discutidos, né, nessa mesa de negociação. A diferença de valores entre o que um oferece e o outro pede é considerada pequena, porém as duas partes não estão mostrando ali muito interesse em ceder. O São Paulo não está disposto a aumentar os valores oferecidos e o atacante está batendo o pé, pedindo ali esse aumento na proposta, né? O jogador é um pedido ali do Dorival Júnior, que busca reforços para o setor ofensivo do clube paulista. O Vitor Sá tem contrato com o Krasnodar da Rússia até dia 30 de junho, não vai ficar lá e pode assinar de graça, né, com qualquer clube do futebol brasileiro. E lá no São Paulo, nos corredores, estão dizendo ali que um dos motivos, né, do jogador que estava praticamente certo ter dado para trás na oferta é a possibilidade do Vasco ter entrado na jogada e isso aumenta o poder de barganha ali na negociação do Vitor Sá, né? Ele pode pedir mais ali na negociação com o São Paulo, sabendo que o Vasco está interessado aqui. Então, parece que o Vasco está na jogada. Será que vai ter chapéu no São Paulo em relação ao Vitor Sá? Eu, sinceramente, acho difícil, tá? Acho que o destino do jogador será o São Paulo. Acho que ele vai chegar nesse acordo lá com o São Paulo, a coisa vai acontecer, mas vamos ficar de olho, né? E tendo novidade, é claro, a gente vai trazer aqui no canal Machão da Gama. No mais, é isso, meu amigo. Vou ficando por aqui. Essa é a nossa primeira edição, por enquanto. Mas eu volto durante o dia com mais informações aqui sobre o Vasco da Gama. Apenas recapitulando aqui, nesse vídeo falamos sobre o zagueiro Arthur Chaves, na mira do Vasco da Gama. Falamos também sobre Vitor Sá, que está praticamente fechado com São Paulo, mas também está na mira do Vasco. E também falamos sobre Evander. Vocês lembram de Anthony Martial? Atacante francês, 30 anos de idade, que brilhou anos atrás com a camisa do Manchester United? Pois saibam que o jogador está livre no mercado. Nas últimas horas, ele rescindiu seu contrato com o Monterrey do México e está à procura de interessados por qualquer parte do mundo. Vale a lembrança de que vários times brasileiros têm contratado jogadores que já tiveram seus momentos de fama. Somente o Corinthians, por exemplo, com Memphis Depay, é uma ótima lembrança. O Martial não brilhou com a camisa do Monterrey, essa é uma grande verdade. Foram 21 jogos, 1 gol marcado e 2 assistências. Nos últimos 5 jogos, ele nem saiu do banco em 2 dessas partidas. Antes, já havia passado pelo AEK da Grécia com números um pouco melhores, 24 jogos, 9 gols e 2 assistências. Apesar de nem ser um veterano, aos 30 anos de idade, está muito claro que é um atacante bem distante daquele que brilhava com a camisa do Manchester United e também da seleção francesa. O Martial chegou a jogar 30 partidas pela seleção da França com 2 gols marcados. Caberia no seu time do coração? Você gostaria que Anthony Martial vestisse a camisa do seu time? Já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema, beleza? E aí pessoal, beleza? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho das notificações.